Boa noite, boa madrugada, bom dia, boa tarde, seja lá qual for o horário que você estiver acompanhando mais esta viagem pela história da música cristã do Brasil. Hoje no horário diferente, hoje no horário aqui pouco usual, estamos à noite, vamos conversar com alguém que tem muita história para contar da música cristã do Brasil. Daqui a pouco estará conosco aqui Moisés, o grande Moisés de Souza, que atravessou várias etapas da música cristã aqui no Brasil. Então sejam... Agora apareceu, tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, tô ouvindo bem. E você, como vai? Muito bem, boa noite, seja bem-vindo aqui ao História da Música Cristã no Brasil, rapaz, que alegria! Prazer meu, viu, Ramon? Um prazer, eu estou em Belo Horizonte, aqui está bastante frio, né? E aí a gente está agasalhado e tendo que se cuidar aqui, né? Ah, rapaz, eu E você, tenho... tá tudo bem? Tudo bem, só que eu, pelo contrário, eu estou suando, eu estou na região de Teresina, e aqui, quando não faz calor, Sim. faz muito calor, né? Então, a gente aqui ou tá quente ou tá muito quente, entendeu? Então, eu estou o contrário, né? Então, a turma está tirando sarro. Maravilha. Eu tenho grandes amigos aí, rapaz. Eu tenho um pessoal muito querido aí da Igreja Batista Central de Belo Horizonte, um pessoal que eu gosto demais. E Pastor Paulo Mazzoni, né? Paulo Mazzoni, a turma do Paulo Mazzoni, É, Pastor Inário, eles estão plantando uma igreja que é na região aqui do Piauí e nos ajudam muito aqui também. Então, é uma turma que eu gosto bastante. E, meu querido Moisés, vamos lá? Vamos conversar um pouquinho. E você tem muita história para contar. Eu queria que você já começasse falando para nós como é que a música surgiu na sua vida, como é que ela cruzou com o Evangelho. Bom, eu sou filho de pastores da Assembleia de Deus. Sou de uma família de 13 filhos. É muita gente. 13 filhos. E desses 13 filhos, 8 são homens e 5 mulheres. E meu pai, ele era pastor da Assembleia de Deus. E nessas andanças, né, pelo estado de Minas, várias cidades que nós moramos, acabou que, um certo dia, eu fui morar em Teófilo Otoni, uma cidade aqui do norte de Minas Gerais. E chegando lá naquela igreja, eu me deparei com um órgão em inglês que a igreja tinha, porque a igreja lá foi construída pela Inglaterra. E chegou um órgão em inglês, era aquele órgão ainda, Ramon, que era a base do Foley. Você tinha que fabricar o ar para poder tocar. Então tinha que ter um cara que fazia a parte do ar para mim e eu aprendendo a tocar. E assim a gente começou, né, a nossa carreira lá em Teófilo Otoni. Em 1972, eu menino comecei como tecladista. E depois a gente foi mudando de cidade, até que eu cheguei em 1980, numa cidade chamada Pará de Minas. Aí eu tive contato com a noite, né? A noite nos bares. Eu já tocava na igreja, mas eu comecei a frequentar a noite porque eu queria tocar. Eu não queria beber, eu não queria farra, eu não queria nada de errado, mas eu queria tocar. E eu não tinha quem me desse a aula de harmonia, essa coisa que todo músico quer, né? E com isso, eu acabei tendo o primeiro contato em 1980, tocando nas noites de Belo Horizonte. E assim eu comecei, mas sempre tocando na noite e frequentando os cultos e tocando na noite, e a igreja me excluía, depois eu voltava e aquela coisa, né? Até a igreja entender que eu era um músico e tinha que seguir minha carreira. E assim eu tive o meu primeiro contato, em 1980 mesmo, na noite, e ao mesmo tempo me dei conta, né, que eu tinha um talento que precisava ser usado na obra de Deus. Foi bastante conturbado, né, porque era uma época que só de você falar, ouvia música que não era evangélica, já era motivo da igreja te apedrejar, no sentido literal da palavra, né? Sim. A gente Até, tomou muita pancada até a gente aprender. Até hoje, esse é um assunto Sim, sensível, né? Essa questão da música, do próprio músico que se converte.
Até hoje isso suscita grandes discussões. E aí, voltando 40 anos no tempo, realmente era uma questão muito sensível. Nossa! E dentro desse, Eu assim, dentro do eu ambiente tirei essa coisa cristão, você, sim. você ouvia o quê? Quais eram as suas influências dentro da música cristã naquele tempo? Naquele tempo, a nossa base musical era a harpa cristã, na Uhum. Assembleia de Deus, né? Então, a gente não tinha acesso, por exemplo, às músicas que eram cantadas na Adventista, nas Batistas. A gente não tinha esse acesso. Até que, em 74, o meu pai chegou na nossa casa com vários discos que ele comprou de presente para nós. E no meio daqueles discos lá tinha o Novo Alvorecer. Hum. Então, o Novo Alvorecer foi o meu primeiro impacto musical, de um nível muito elevado para a época, porque na época a Assembleia de Deus não aceitava um cara com cabelo grande e de repente a capa do disco do Novo Alvorecer, todos tinham cabelo grande. E eu estranhei aquilo, né? Por que meu pai levou aquilo de presente para gente? Eu acho que ele não tinha noção do bem que ele estava fazendo para gente indiretamente, né? E aquilo ali me impactou muito porque era uma linguagem que não se cantava na igreja, não se falava daquele formato, que eram músicas todas evangelísticas, né? E a moçada da igreja cantava aquilo, muita gente cantava até sem saber por que estava cantando, mas porque era diferente, né? E aquilo foi trazendo para o nosso meio uma, uma musicalidade mais apurada, né? E com isso eu ouvi, depois que eu ouvi o Novo Alvorecer, aí eu ouvi Nicolette, eu ouvi Luiz de Carvalho e Denise, e comecei a tomar conhecimento de outras coisas que aconteciam, né? E eu tinha as bandas do Paraná também, Som de Paz, que chegou pra gente. Tinha um pessoal de São Paulo, que era o grupo Elo, lá Grupo atrás, Elo. antes do Logos, né? Com Jairinho ainda. Aí comecei a tomar conhecimento daquilo ali e a minha visão dentro da minha igreja contrastava muito com aquilo tudo. Porque o meu ouvido, eu já era produtor desde criança e não sabia, né? E aquilo foi crescendo dentro de mim, aquela vontade de buscar novos horizontes, mas era muito limitado, viu, Ramon? Era muito limitado. A gente tinha que se contentar com aquilo que chegava para a gente mesmo, né? Não tinha celular, não tinha internet, não tinha nada. Outro mundo, literalmente. Meu filho, outro dia desse, me perguntou, meu pai, na época que você brincava, você tinha o quê? Era um Atari? Eu falei, meu Deus do céu. Olha que o Atari já passou, né? O Atari é da geração ali do meio Muito dos anos legal. 80. É, E Moisés, dando mas é uma isso. saltada no tempo, você ali nos anos. Você vai ter um encontro ali, você vai ter muito contato com o pessoal da MPC. A musicalidade da MPC, ela é muito intensa em Minas Gerais. Eu queria que você falasse como é que é essa chegada e o momento em que vocês montam a histórica Banda Azul, a famosa Banda Azul. Como é que você sai dessa transição da noite, entendendo o ministério na igreja, e como é que você forma a Banda Azul? É, aquele momento da Banda Azul ali, até chegar ali, Ramon, e para vocês que estão me assistindo, né? Até chegar ali houve uma caminhada muito grande, né? Muita coisa aconteceu. Por exemplo, uma delas, eu estava tocando numa Santa Ceia na igreja e acabou a ceia, eu fui tocar numa boate. Aquilo era um problema seríssimo. Por quê? Porque eu queria tocar. Eu não queria fazer nada de errado. Mas era errado tocar na noite. Essa era a visão da igreja, né? E aí, um dia, o meu irmão, que está até me assistindo aqui, o Otto, ele está lá na cidade de Divinópolis, ele chegou para mim e falou assim, Moisés, eu estou vendo que você está tendo muita dificuldade de assimilar a igreja com a música que você toca. Por que você não vai lá no Clubão? Conhecer o Clubão.
Quando ele falou clubão comigo, eu falei, mas que raio de clubão é esse? O que que é isso? Aí ele me explicou nas palavras dele assim, o clubão é um lugar que acontece o culto numa segunda-feira, as pessoas que não podem ir no culto no domingo e no sábado vão lá no clubão na segunda. Essa foi a definição dele. E lá tem um cara legal lá que fundou o Rebanhão, lá no Rio de Janeiro, um cara cabeludão, ele chega lá chupando sorvete, o cara tem a maior ginga e tal, eu acho que você vai gostar dele. Ele estava falando de Janice. Aí eu humildemente fui para lá na segunda-feira. Ramon, quando eu cheguei, eu tomei um impacto tão grande, cara, porque tinha uma moçada bonita, um povo bonito, um povo liberto, um povo cheio de saúde, de alegria. E aquilo, para mim, soava estranho, porque eu não estava acostumado com aquilo. Aquilo era muito esquisito. Eu ver o pessoal de bermudão tocando e tal. Falei, meu Deus, eu vim para o lugar errado. Aí acabou o culto do clubão. Eu fui conversar com o Janires, né? Me apresentei. Falei, ó, sou baixista, toco na noite. E eu era da Assembleia de Deus, agora eu não sei o que eu sou. Estou precisando me ajustar e arrumar um lugar para mim. Aí ele falou comigo assim, Ramon, Moisés, então vamos fazer o seguinte, eu estou indo para os Estados Unidos agora e quando eu voltar nós vamos montar uma banda para a gente rodar Brasil. Você topa? Era tudo que eu queria ouvir. Era tudo que eu queria ouvir. Aí, a partir desse momento que ele falou isso, eu tive a liberdade de falar com ele, ô Janires, então, quando você chegar lá nos Estados Unidos, traz para mim um encordoamento de contrabaixo, porque o meu está muito ruim. Aí, passou-se 3 meses, volta o Janires e traz para mim um baixo de presente. Lançamento do ano. Então, esse era o cristão Janires. Era um cara desprendido. Há 33 anos atrás, eu ganhei um baixo de presente dele. Ele trouxe e falou, Moisés, está aqui, ó. Isso aqui é para você começar seu ministério. E nós começamos a ensaiar com a banda, né? A banda nasceu num festival aqui em Belo Horizonte chamado Festsemane, da igreja de Getsemane, inclusive onde eu sou um dos pastores hoje. E aí, a gente ensaiando, o Janires entrou para a banda, na verdade. Ele estava fora do Brasil, ele voltou para a banda e nós começamos então a introduzir o estilo do Janires como líder da Banda Azul, naquele momento ali, nos clubões, tocando muito, viajando muito, tocando muito. E a banda chamava, na verdade, nem era Banda Azul, era Banda MPC. Foi o nosso primeiro nome. Aí, naquele momento ali que a banda chamava Banda MPC, e a gente vendo que a banda começou a crescer, numa das viagens nossas, a gente voltando de Goiânia para o Rio de Janeiro, nós fomos tocar no Rio, no Ginásio da Olaria. Era a Banda Azul, Sinal de Alerta, Cristina Mel e Paulo César Graça e Paz. Essas eram as 4 atrações lá do dia. Mas a gente chamava Banda MPC. Quando chegamos na rodoviária, na rodoviária de Belo Horizonte, eu e Janires, nós fomos tomar um café. E de repente, Ramon, eu vi um quadro na parede, assim, com o rótulo de uma bebida. E a bebida era um vinho espanhol que se chamava Banda Azul. Quando o Janires viu aquilo, ele falou assim, cara, esse é o nome que a gente precisa. Aí a gente saiu de Belo Horizonte, Banda MPC, e chegamos no Rio de Janeiro, Banda Azul. Assim nasceu o nome Banda Azul. Rapaz, e vocês gravaram o primeiro disco quando? Nós gravamos o primeiro disco em junho de 87. Junho de 87. Lá no estúdio 464, no Bento Ribeiro, bairro Bento Ribeiro, de um engenheiro de som chamado Hermínio, que já havia gravado o disco ao vivo do Janires, aquele Janires e Amigos. O primeiro, o primeiro, não é isso? Exatamente. É o primeiro ao vivo. É o Antes do Rebanhão. Esse é o Antes do Rebanhão, não é isso? Não. Porque acho que ele grava... O Fábio está aqui, o marido da Jerusa. O Janires grava um em São Paulo, antes de ir para o Rio de Janeiro.
que é até a formação do Rebanhão de São Paulo, digamos assim. Depois ele vai para o Rio e grava pelo Rebanhão. Agora, esse aí eu não lembro se ele é... Ele é... Antes, ele é aquela formação... Na verdade, é o seguinte, naquele momento ali, logo depois do primeiro Mais Doce Que é o Mel, que foi gravado no Rio de Janeiro, Sim. Aí ele gravou ao vivo. Ah, ok, tá certo. É depois. E depois gravou mais um com... Opa! Pega aí, dá certo. Ajeitou. Aí gravou Tudo mais bem. um com o Rebanhão. Gravou mais um com o Rebanhão e a partir disso ele veio para Belo Horizonte, né? Veio para Belo Horizonte a convite da MPC e com isso deixa eu melhorar minha colocação aqui. Aí com isso ele gravou o disco Espelho nos Olhos com a gente em junho de 87. Nós gravamos e foi logo no segundo semestre, que já estava praticamente o disco pronto, masterizado na época, aí ele veio a falecer em janeiro do ano seguinte. Não chegou a ver o disco pronto. Ah, tá. É isso que eu queria saber. Com ele tinha sido 1 ou 2 da Banda Azul. Foi só um, então, com o Janires. Foi só um. Tá certo, tá certo. Foi só um. Era isso que eu queria. Porque o Fábio... normal aqui. Conseguiu se acertar aí? Tá ouvindo? Consegui, tá tranquilo agora. Tô ouvindo. Porque o Fábio, o Fábio tá aqui acompanhando, e aí ele me falou, eu nem lembrava, porque teve uma formação em São Paulo, do Rebanhão aí que o Janires gravou, que era com a turma que depois veio a ser a Banda Rara, dos Liache, né? E teve toda uma mistura aí por São Paulo antes da formação do Rio de Janeiro, que estourou como Rebanhão clássico, né? E aí ele vai então para Belo Horizonte. E você então passou quanto tempo com o Janires? Qual foi o teu contato? Foi deu quanto tempo isso? Deu 1 ano e meio, mais ou menos. 1 ano e meio. Foi de 86, meio de 86, até início de 88, quando ele faleceu. Ó, olha a formação aqui que o Fábio está dizendo. Olha, o Gesiel, o Gero e o Gerubal Liache. Esses caras que estavam tocando. O Gerubal, que é o baterista, não é isso, Fábio? Então tinha uma turma boa de música ali em São Paulo também. E o Janires tinha esse poder. Você já escrevia, você já compunha música naquele tempo? Não, naquele tempo não. A minha primeira experiência compondo músicas evangelísticas de sucesso mesmo, ela começou depois do Espelho nos Olhos. Depois do Espelho nos Olhos, porque no Espelho nos Olhos, que é o primeiro nosso da Banda Azul, apenas o Guilherme Prachedes, que é o tecladista, fez uma música, né? Uma música inclusive em homenagem ao Janires, né? Que é amigo poeta, né? Pode fazer. Sorriso amigo, coração poeta, asas livres só para voar, peito aberto, você canta a vida. Então essa música é do Guilherme, que fez parte do disco Espelho nos Olhos, né? E eu comecei logo depois, né? No final do túnel, que aí já foi... Eu já estava na gravadora Bom Pastor, nessa época aí. Final de 89, eu fui para Bom Pastor e aí gravamos o final do túnel e aí a banda tomou uma outra dimensão, né? Porque comigo na direção do departamento de produção e de divulgação, eu consegui abrir a visão da gravadora e entrar com esse estilo em todas as rádios possíveis, né? Então, como é que você... Vamos falar, você está na Banda Azul, como é que você, em Minas, entra na Bom Pastor, que é uma gravadora de São Paulo? Foi um negócio interessante, porque quando o LP da Banda Azul ficou pronto,
eu tratei logo de tentar uma gravadora para distribuir, né, o nosso material. Aí eu liguei para o Elias de Carvalho. Elias, como é que eu faço? Estou te mandando o disco aí, analisa e vê o que a gente faz. Aí ele recebeu o disco, ouviu, adorou o disco, mas falou comigo, olha, Moisés, isso é um estilo novo. Eu não sei o que será disso aqui. Mas ele tem um apelo comercial muito forte, que é o fato do Janiles ter sido do Rebanhão e ter sido a última banda dele. Vem cá em São Paulo para a gente assinar o contrato e ver como é que a gente caminha. Quando eu fui em São Paulo, cheguei na gravadora e fiquei fascinado, porque aí eu conheci Luiz de Carvalho, eu conheci Denise, conheci Armando Filho, comecei a conhecer a turma que fazia as coisas acontecer. Só que a característica da Bom Pastor era muito voltada ainda para a música tradicional. Né? Aí eu falei com o Elias, falei, Elias, eu acho que você precisa de um cara igual eu aqui, rapaz. Se você quiser crescer, o caminho é Moisés de Souza, não tem outra alternativa. Brinquei com ele. Só que ele levou a sério, né? Ele levou a sério e ficou aquela coisa no ar, não falamos nada. Passou uns 6 meses, eu liguei para o Elias e falei, Elias, aquela conversa que a gente teve está de pé? Ele falou, está de pé. Eu estava esperando você se pronunciar. Vem cá para a gente acertar salário e quando começar, e local de você morar. Aí eu fui a São Paulo e fizemos um contrato de trabalho. Eu falei com ele, olha, eu posso trabalhar só de segunda a quinta, porque sexta-feira eu tenho que estar em Belo Horizonte para ensaiar, para tocar com a Banda Azul, para viajar. E assim foi. Ele me aceitou nessas condições, me deu casa para morar, telefone, carro, salário, alimentação. E eu saí de Belo Horizonte com 24 anos de idade e fui encarar a gravadora Bom Pastor, que foi um desafio, mas que valeu a pena demais. Quer dizer que você entrou com 24 anos na produção da Bom Pastor, que era a maior gravadora da época. 24 anos. Aquilo foi um desafio muito grande, porque naquele momento da Bom Pastor, ali, final de 89, o Brasil passava por uma revolução cultural muito grande. A MPC estava se preparando para o Geração 90, que seria um grande evento em Brasília. Uhum. E eu falei com o Elias, eu falei, olha, Elias, eu estou entrando aqui, mas a minha cabeça está lá em Brasília, no evento que vai acontecer. Expliquei para ele. Ele falou, cara, então você vai ser, além de Banda Azul, você vai ser o nosso representante lá. Aí dobrou ainda a minha responsabilidade. Aí cheguei em Brasília, eu vi o Arlindo Barreto, que era o Bozo, né? Você lembra do Bozo, né? Sim, o Arlindo Barreto. O Arlindo Barreto foi pastor, cara, na igreja que eu era membro em São Paulo, em Santo Amaro. Ele foi pastor lá 1 ano e meio. O Arlindo Barreto Bozo. Tenho muitas histórias. Tá vendo? Aí, nisso aí, quando eu cheguei em Brasília, com Geração 90, acabou que eu trouxe o Arlindo para a gravadora Bom Pastor, né? E produzi um discão com ele, que depois que eu produzi o disco dele, me rendeu um outro disco, que era o disco do Patati Patatá, Rapaz, que não era da gravadora. O Fábio me deu uma revelação hoje que eu não sabia. Aquela música clássica do Patati Patatá é sua? Eu sou compositor da Se Você Quer Sorrir, é o Patati. Você é o compositor dessa música? Sou eu. Eu tenho muita alegria, sabe, Ramon, de ter participado desse momento da história, porque eu estava um dia em Belo Horizonte, estava andando na cidade em 93. Eu estava andando na rua da cidade e de repente meu telefone tocou, era o Rinaldi, São Paulo, dono da marca, né? Ele me ligou e falou, Moisés, quem passou o seu telefone para mim foi o Arlindo e eu queria conversar com você. Você pode vir a São Paulo para a gente conversar sobre a produção do Patati Patatá? Eu falei, claro. Fui em São Paulo. Quando cheguei lá, tivemos a reunião. Aí ele me apresentou um monte de música que poderia fazer parte do repertório, né? Aí lá tinha Ivan Lins,
tinha Gilberto Gil, tinha um monte de coisa assim que não tinha nada a ver com criança, né? Aí eu falei, ô Reinaldo, velho, esse repertório aí, criança não canta isso mais não. Depende de nós. Criança não quer saber disso mais não, cara. Mas o que você sugere? Ele me perguntou, né? Eu falei, tem que ser alguma coisa tipo assim, se você quer sorrir com patati, se você quer brincar com patatá, uma coisa bem assim. Quando eu falei isso, eu falei, opa, que legal. Vamos colocar música nisso. Só que como a hora que eu tive a ideia, estava presente ele e o Marcos Pagé, que é um outro cara que foi Bozo também, Uhum. acabou que os dois se tornaram parceiro meu na música, né? Essa coisa de compadre, né? Compadre, você tem que ser camarada, né? E Rapaz. aí foi uma porta que abriu e foi muito bom, porque até hoje eu recebo direitos autorais, eu recebo direito de execução. Isso, essa música para mim ela quase que foi uma aposentadoria, por incrível que pareça. Rapaz. Ela que segura minha onda ainda. Que coisa incrível! Olha só, tem coisas que. Eu tenho feito lives, eu estava falando um pouquinho antes de você entrar. Essa é a história de número 58 que eu estou registrando desde que começou a quarentena, né? São 58 lives Olha aí aí. contando a história da música cristã. Cada uma delas a gente descobre algo, né? Tem sido algo realmente incrível. E quando o Fábio me falou de tarde, eu falei, gente, ele é o compositor. E eu tenho visto o que você tem escrito, né, no Instagram e no Face, e fala assim, nossa, que viagem, né? Quanta coisa. E você entra na Bom Pastor, se a minha memória não me trair, esse é um momento que a Bom Pastor ela tem ali algo muito forte. O Prisma está em alta naquela época, no final dos anos 80, não é isso? Exatamente, Prisma. Prisma O Brasil, que é aquele Prisma. estilo coral, Luiz de Carvalho, claro, né? O Claudiro, o Sim. Xuxa tá aqui, viu? Lembra do Tá Xuxa? aí? Tá aqui, ó, tá aqui Lembro, falando. Xuxa. Então, Beijo pro Xuxa. e o início dos anos 90 realmente é um ano é um período de transição também da Bom Pastor, né? Uma efervescência na música gigantesca. Muito grande, né? Aquele momento ali, Ramon, quando eu cheguei na Bom Pastor, eu tive que ter uma percepção mais globalizada possível. É, naquele momento que eu cheguei, o Elias chegou com um envelope e me entregou e falou: Olha, Moisés, falou desse jeito aqui, com essas palavras, falou assim: Moisés, nós já demos chance para esse cara aqui gravar 2 discos, mas ele é muito bom compositor. Cantor, ele não é muito bom, não. Mas vê o que você pode fazer por ele aí. E me entregou um envelope com o repertório. Quando eu peguei a fita aqui e fui para o estúdio da gravadora, ouvi a fita e ler o repertório, no meio daquelas músicas lá tinha uma música assim: Quero que valorize o que é ser você é alguém. Quando eu ouvi essa canção, eu falei: caramba, vou produzir esse disco com muito, muito prazer. Aí eu chamei o maestro Caran, ele, o Mirandinha na guitarra, só turma da velha guarda, o Dácio, não sei se você lembra do Dácio, baixista, que hoje é baixista do Roberto Carlos. Ah, sim, sim, Lembra sim. dele? Fala, eles É, comentaram. o Dácio, e nós produzimos o disco e eu coloquei percussão nessa faixa. Quero que valorize o que você tem. Coloquei percussão e quando mixamos, colocamos a bateria e o contrabaixo, a gente falava na cara, né? Colocamos aquilo mais na cara. O Prisma fez o O back Beck. vocal. E o disco ficou lindo. Quando o Elisa ouviu aquilo, ele falou assim, cara, você é louco. Esse disco não vai vender, bicho, porque você fez uma mixagem aqui que é mixagem de música popular brasileira. Crente não ouve música assim. Aí que eu saquei onde é que eu tava. Falei, meu Deus do céu, estraguei o trabalho todo. Aí eu desafiei ele. Eu falei, Elias, manda fazer 20 mil cópias, porque 20 mil cópias vai ser na primeira semana. Ele olhou para mim e falou, Mineiro, você tá ficando louco, cara? Mas mandou fazer as 20 mil cópias. Ramon, em 2 semanas não tinha mais disco na gravadora.
Foi um... A música estourou, foi um... Na verdade, esse disco inteiro, tô até vendo aqui, ó, o Samuel Modesto tá aqui também, mandando um abraço aqui para você. O Samuel também, eu conversei com o Samuel aí ontem, né? Teve algumas conversas bem legais aí. Troféu Talento, muitas histórias. Um abraço, Samuel. Um abraço para o meu amigo Raimundo Carvalho. Tá aqui também. Entrando aí agora. Tá a turma entrando aqui. Uma moçada bacana aí. E tinha também esse disco, o quê? Ele é de 92, 93. Você lembra o ano? Esse disco, ele é de 90. Ah, ele é de 90. É de 90. É. Então, tem toda aquela questão política também no Brasil, e ele tem uma música lá, Só Deus Segura Esse País, não é nesse aí que tem? Sim. Que entra naquela época também, e é um disco que nossa, foi um sucesso absurdo, né? Essa música, Ao Mover do Espírito, ela tem, até hoje, ela é uma música cantada, tocada, é um dos grandes sucessos da história da Bom Pastor, esse disco. Outra coisa bacana que aconteceu com a minha ida para lá é que, além de ter levado a Banda Azul para lá, eu levei a Banda e Voz. No Rio de Janeiro. Eu levei a Banda e Voz. Em seguida que eu levei a Banda e Voz, eu já tinha produzido aí o disco do Bozo, já tinha sido um sucesso bacana. Já tinha sido um sucesso também o Armando Filho. Aí a Banda e Voz, nós contratamos as matrizes que eles tinham, eram 2 ou 3, parece. E o Nar gravou também o Quero Que Valorize o Que Você Tem. E explodiu também com a Banda e Voz, né? Verdade. E foi um tempo muito bom. E com isso, com a vinda do Natan, o Natan me falou de uma menina lá do Rio de Janeiro. Falou: Moisés, eu quero te apresentar uma menina que chama Cristina Mel. Aí eu lembrei que quando a gente Banda Azul, nós fomos pro Olaria tocar, quem estava lá era a Cristina Mel, começando a primeira apresentação dela no Brasil. Ela estava nos Estados Unidos e ela cantava lírico. Aí ele falou comigo: ó, o material dela é esse aqui. Me deu uma fita cassete. Eu ouvi aquele negócio, falei: olha, ela canta. Só que isso que ela canta aí não vende, não. A conversa de gravador é assim, né? Você tem que ser frio e calculista. Vende ou não vende? Aí, quando eu falei isso com o Natan falou assim: mas o que você sugere? Eu falei: olha, volta, entrega a fita para ela, fala com ela para cantar com a boca aberta, igual brasileiro. Abre a boca para cantar, igual as cantoras brasileiras. Aí sim, ela vai cantar bem. Passou um mês, ele voltou, trouxe o material para mim, aí ela já estava cantando. Aí contratamos. E repertório? Como é que ia fazer com repertório? Aí a única fonte que a gente tinha era a gente buscar nos discos da Amy Grant, da total. Eve. E daí buscamos as músicas, ela mesma fez as transcrições, né? As versões para português. E fui para o Rio de Janeiro, contratamos o Pedro Bracanô, o Samuel Ribeiro, né? Para ser o guitarrista, a Banda e Voz, para fazer os back vocais todos. E o Beno César, não sei se você lembra do Beno, tocou os contrabaixos. O Beno César, ele era de qual? Ele era baixista da Banda e Voz. Ele era da Banda e Voz mesmo, né? Isso. O Beno César vai ter uns trabalhos pela Line Records, não é isso? Ele depois fez carreira solo pela Line, não foi? Ele se tornou um pastor dentro da Universal. Ele ficou muito querido, né, dentro da Universal, porque ele cantava muito bem. E eles aproveitaram bem isso dele. Ele viajou o mundo, se tornou bispo. Era pela Universal. A Universal tinha 2 nomes. O outro era o Gerson Cardoso, não é isso? Gerson Cardoso, exatamente. Gerson Cardoso. Então, assim, eu vivi um momento da história na música muito, muito gostoso. Porque hoje eu olho para trás, sabe, Ramon? Eu vejo assim que essa turma que grava hoje, que está gravando aí, fazendo as coisas acontecerem, eles não têm a menor noção do que é você mixar uma música em fita de meia polegada, pegar aquilo ali, levar para o estúdio e na hora de cortar para fazer edição, você realmente corta a fita.
na gilete, pá, para poder colar ali, para pular de uma música para outra. É um negócio muito analógico, é muito arcaico isso. E a moçada não tem noção do que é isso. E eu passei por isso, né? Eu passei por isso e hoje estou no mundo digital, então eu consigo somar o analógico com o digital para ter um resultado bacana, né? E isso dá para a gente um pouquinho mais de experiência do que os que estão aí navegando só no digital. Eu vi um texto seu, Moisés, em que você fala muito, você dá um peso muito grande para o Geração 90. Eu queria que você falasse um pouquinho do impacto do Geração 90 na música e, inclusive, o que você aproveitou do Geração 90 na própria Bom Pastor. O que aquilo abriu para você e você, inclusive, associa essa questão do gospel com o Geração 90. O gospel ele traz algumas discussões, alguns pais, tem algumas ideias de como começou ou não, a gente entende que foi no início dos anos 90 de fato, mas eu achei interessante porque você coloca ali o Geração 90 como algo muito importante nisso. Então eu queria que você falasse um pouquinho. Antes de falar, eu queria mandar um abraço para a Elilde, para o Otto, para o Osés, lá de Pernambuco, lá do Recife. Para o Paulo Carvalho, também lá do Recife. Obrigado aí, viu, gente, pela força aí. Muito obrigado mesmo pelo carinho. O Geração 90, qual que era a ideia de Geração 90? A MPC realizou em Brasília, por ser a capital do Brasil, primeira coisa. Segundo, naquele momento, o Brasil precisava de uma chacoalhada espiritual. A gente estava muito travado, a gente estava era como se a gente tivesse um rim dividindo a gente do mundo popular. Além da questão da barreira espiritual, ainda tinha a barreira cultural que segurava a gente de andar. E nós fomos tocar em Goiânia um pouco antes disso. E lá em Goiânia, o jornalista que entrevistou a gente soltou isso no jornal. Que a Banda Azul, então, era uma banda gospel. Aqui no nosso ouvido soou como pérola, né? Porque até então, onde a gente tentava entrar com música evangélica, a gente era barrado. Então, quando falou assim, música gospel, e eu tenho isso em jornal, guardado comigo, tem tudo guardado. Eu guardei isso. Legal. Quando chegamos em Brasília, o pastor Caio Fábio pregar no encerramento, lá no Planalto. Então tem uma foto muito bonita, aquela coisa de mais de 40 mil pessoas. Ali, as pessoas que estão com a gente fazendo cobertura do evento falaram, olha, no momento vocês são a maior banda gospel do Brasil. De novo, eu ouvi aquilo. Quando eu ouvi aquilo, nós voltamos para Belo Horizonte e os jornais todos começaram a falar, Banda Azul, a maior banda de gospel rock do país. Então nós meio que tomamos posse disso com uma simbologia de um novo tempo. E eu cheguei no Bom Pastor e falei, Elias, agora para frente, a Banda Azul tem essa característica. Nós seremos uma banda gospel. E assim começou. Esse é o único registro que eu conheço, o Ramon, que realmente tem uma ligação de registro mesmo, de jornal escrito. Quando eu cheguei em São Paulo, que eu contei isso pro Elias, naquele momento ali, o Estevão Hernandes convidou a Banda Azul para tocar lá na Lins de Vasconcelos, que tinha o Troade e o Cates Barneia. Quando ele ficou sabendo da Banda Azul, que já estava com essa linguagem gospel, ele tratou de pegar a gente e de levar para perto dele. Só que quando ele fez isso, ele foi infeliz em fazer isso, porque ele acabou me tirando da Bom Pastor. É uma coisa que... A primeira vez que eu falo isso, tá? Ele acabou me tirando da Bom Pastor para poder jogar no time dele. E eu me arrependi extremamente depois disso ter acontecido, porque cortou um planejamento que eu tinha com a Bom Pastor. Né? Cortou um planejamento. Só que, no momento que nós fomos chamados de banda gospel, aí nós começamos a entrar em Palácio das Artes, em Cabaré Mineiro, que era espaço
cultural aqui de Minas Gerais. Começamos a entrar nas faculdades, Universidade Católica, universidades estaduais aqui, no Brasil inteiro. Eu percebi que o gospel ele abriu uma janela que a gente precisava. E que hoje a gente tem um outro nome para substituir o gospel. Porque eu já acho que já está na hora de achar um novo rumo para a música evangélica. Rapaz, interessante então. Porque de fato em São Paulo, o que a gente vai descobrindo no decorrer dos anos, né? São Paulo é uma grande bolha, né? São Paulo vive um universo muito particular. E não necessariamente o Brasil tem essa. O Brasil é tão influenciado como São Paulo pensa que é, porque São Paulo vive muito ali o seu universo particular, né? E realmente em São Paulo a gente tem aquela ideia. Eu estou hoje na região aqui, na divisa do Maranhão com Piauí, mas a minha vida inteira eu fui de São Paulo. A gente tem a sensação que o gospel ele realmente surge ou ele encaminha com o Estevão. No resto do Brasil, sim, a gente vê as coisas acontecendo de outra maneira. Agora, você colocando isso, a gente começa, ou tem uma outra leitura sobre os fatos ali. A gente sabe, obviamente, que a Renascer tem essa ligação com o nome gospel, eles depois criaram a gravadora, tem toda aquela questão, mas é interessante observar aí como o nome vai surgindo, porque tinha esse circuito Goiânia, Minas, né, com a questão da própria MPC. A música em Goiânia é muito forte e a ligação com a MPC também era muito forte. Um grande detalhe nisso tudo é que quando eu cheguei com essa linguagem, banda azul, banda gospel, naquele momento ali, a Renascer travou uma batalha judicial com a Bom Pastor, para ser dona do nome. Nisso aí, a Bom Pastor perdeu. Porque o estilo que o Hernandes estava trabalhando em São Paulo tinha mais a ver com o nome gospel do que o que a Bom Pastor fazia com as músicas. Embora a Bom Pastor tinha Moisés, tinha a Banda Azul, mas o movimento que o Hernandes fazia justificava mais. Uhum. Aí, com isso, a justiça deu ganho de causa para ele. Né? Então, assim, a gospel, ela surge, o primeiro grupo da gospel é o Rebanhão. Curiosamente, sim. Né? O grupo que foi fundado pelo Janires. E ele vem... Quando a Banda Azul chega, na Bom Pastor, quem eram os grupos? O que era a música jovem que a Bom Pastor distribuía antes de vocês? Porque o Prisma, os grupos adventistas estavam na Bom Pastor. Então a Bom Pastor tinha esse carro-chefe. Você tinha ali o Luiz de Carvalho, você tinha a Denise, mas qual que era a cara jovem da Bom Pastor na época? Não tinha. Não tinha cara jovem. Por isso que foi difícil do Elias aceitar o disco da Banda Azul como algo produto dela. Porque ele já estava formatado a fazer aquela coisa, a linha adventista, né? Prisma, integração. Grupo Integração e Projetarte, era o trio. Projetarte, exatamente, Projetarte. Aí tinha o Prisminha, infantil, né? Tinha o Integração Júnior. Quer dizer, não tinha uma visão de pop rock, de nada dessa linha. Tá lembrando aqui que tinha o internacional da Bom Pastor era muito forte, né? A Bom Pastor tinha tudo de internacional. Muito, destoava, porque o que ela tinha de internacional com cara pop, rock and roll, ela não tinha nada a ver com o catálogo dela aqui. Que curioso. Quem que era responsável pela questão internacional? Era o Elias que escolheu. Eu fiz uma live com o Elias já, mas eu acabei já fiz, ele já contou muita história, principalmente do pai dele, aquela virada ali dos anos 70 e tal, mas eu agora me despertei a curiosidade, né? Quem é que escolhia, como é que o repertório internacional chegava no Brasil? A verdade é o seguinte, o Elias tinha muito contato nos Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos tinha um parceiro do Elias,
que fazia um grupo infantil no Brasil. Como é que era o nome, gente? Kids. Kids Praise? Louvor e adoração. Louvores da Garotada? Louvor da Garotada. Ah, é isso mesmo. o Matos. O Jonathan Hall. No Brasil ficou o Chuchu, não é isso? Só que quem trouxe isso para o Brasil O print. foi o Jonathan Hall. Ah, ok. Que foi o mesmo que trouxe para cá Petra, Amy Grant, Eve, trouxe aquela leva toda de música americana para Bom Pastor distribuir. Entendeu? Entendi. Sandy Patty. Isso. Foi muita coisa boa que chegou, né? Muita coisa boa. Tinha... E o Elias fazia a seleção ao gosto dele e me perguntava, Moisés, o que você acha? Aí eu ia trazendo, né? Os novos do Petra. Tinha uma capela também, que a Bom Pastor tinha. A capela fantástico, Nossa, era um negócio impressionante. E quando eu cheguei na Bom Pastor, eu me deparei com outro cenário. Porque o que eu tive que fazer? Eu produzi o disco do Luiz Carvalho. Quando eu era criança, eu ouvia Luiz Carvalho e pensava comigo assim, poxa, será que um dia eu vou conhecer esse cara? Esse era meu sonho, conhecer Luiz Carvalho. Menino da igreja. Claro. Aí, de repente, me entregam nas mãos a responsabilidade de produzir o LP dele, o Livrará, que foi um LP maravilhoso, que tinha aquela música My Way, né? Uau. Do Paul Anka. Então, assim, é muita história para contar, né? Você tem mais um tempinho? Dá para dar uma esticada? Como é que tá aí o teu tempo? Tá tranquilo, Tá tranquilo? Porque a gente pode falar um pouquinho mais das produções ali daquela época, que eu tô vendo aqui que a gente tá aí tá quase encerrando essa primeira hora, mas aí tem muita produção daquele tempo, né? Imperials. Como é que você quer fazer? Vamos fazer o seguinte. Imperials, eles tinham um estilo anos 70, eles tinham um estilo meio Bee Gees, não é isso? Hat Divide. É isso aí. Essa linha aí. Isso aí. Que eu lembro que esses internacionais, que o pessoal tá lembrando agora, Take Six, First Call, e eu quero saber, você estava na Bom Pastor quando a Integrity chega na Bom Pastor? Estava. Porque aí a gente entra numa outra era também, né? Que dá uma subida aí grande. Foi. O Integrity, ele trouxe uma coisa que eu apliquei depois no disco Louvorzão da Banda Azul. Que é a turma cantar e alguém ministrar, e alguém falar, e alguém conduzir aquele momento. O Integrity tinha isso. Sim. E eu ouvi aquilo e falei, opa, isso é bacana. Mas aproveitando para falar do Louvorzão da Banda Azul, eu até escrevi, acho que foi ontem, eu estava em São Paulo, em 90, e eu estava andando na cidade e, de repente, eu ouvi a Rádio Cidade. E era aniversário da Rádio Cidade. E naquela época tinha... A música sertaneja explodiu, né? Tava aquela febre no Brasil. Início dos anos 90, eu lembro bem. E aí, só que tocar música sertaneja numa FM normal era um negócio que destoava muito. Porque a coisa era pop rock. De repente entrava sertanejo. Aí o que a Rádio Cidade fez? A Rádio Cidade pegou todos os sertanejos de sucesso e fez medley. Tipo assim, uma batida pop. E lá, e aquela batida atrás. Essa coisa tá bacana. Vou fazer isso com a evangélica. Aí nasceu a ideia do Louvorzão, que foi um disco que revelou para o Brasil a Ana Paula Valadão, né? Que fez parte do coral que gravou os back vocais da Banda Azul. Revelou também o meu irmão Rubem de Souza, que foi o tecladista, que fez os arranjos desse disco, que se tornou um grande produtor nacional. E nesse momento ali que eu gravei o Louvorzão, a Bom
Pastor precisava de um grupo brasileiro que trouxesse para dentro das igrejas aquela linha do que era a linha de comunicar enquanto um grupo cantava, né? Ah, peraí, vamos fazer o seguinte. O Guilherme da Banda Azul fez bem. Vamos fazer o seguinte, Sim. eu vou encerrar essa live, porque aí eu quero entender como é que foi essa junção aí. Estamos falando do início dos anos 90, porque você está em Minas, 10 anos depois, Minas Gerais vai ser o grande centro da música de louvor do Brasil, mas você já tem contato com essa turma que está nascendo, e você tem influência internacional, porque você está na Bom Pastor e chega tudo lá primeiro. Eu quero entender essa mistura toda aí. Então o pessoal vão se formando, a gente nem imagina. E realmente você vem de um centro, você vem ali de um lugar que tem uma importância muito grande por causa da MPC, e todo esse estilo, toda essa questão da MPB dentro da música cristã. E aí você está no lugar que recebe primeiro a música internacional, você tem a Banda Azul, você tem acesso à geração que vai explodir no início dos anos 2000. Como é que é tudo isso aí na sua mente? É interessante porque há poucos minutos atrás você falou assim a respeito do gospel, né? Que parece que cada um é dono de um pedacinho da história, né? Eu considero assim, sabe, Ramon? A gente não é dono de nada. A gente foi usado como canal ali para aquele momento. Eu considero que eu fui um felizardo, um sortudo, um abençoado de ter a simplicidade de saber entrar e sair dos lugares. Então, quando eu fui para Bom Pastor, eu era um menino de 24 anos que deixei minha casa, deixei tudo em busca do novo. Só que, como eu lia muito e me antenava muito das coisas, a partir do momento que eu tomei contato com a música internacional, que chegou na Bom Pastor, e eu cheguei junto com ela ali, aquilo ali me deu um novo ânimo, né? Um novo ânimo por quê? Porque a partir daquilo, as portas das rádios se abriram para os programas evangélicos. Aí eu comecei a mandar todos os programas do Brasil. Foram em 90 mesmo. Em 90 eu lembro que eu mandei músicas da Banda Azul para 850 programas de rádio no Brasil. Era muita coisa. Então, quando saía um pacote para uma rádio, saía, por exemplo, 20 LPs. Olha que coisa horrível que era isso, né? 20 LPs numa caixinha. Então, tinha que sair 20 para aquele programa, mas tinha que sair 20 para os 850, cada um deles. Olha o custo que era isso. E a Bom Pastor bancava tudo isso. Bancava isso e a música chegava nas rádios. Quando eu vim em Belo Horizonte produzir o disco Louvorzão da Banda Azul, que participou com a gente o coral da Igreja Batista da Lagoinha, que se chamava El Chamar, e depois veio a se chamar Diante do Trono, naquele momento ali, o pastor Márcio Valadão entendeu que era hora da igreja dar uma atenção maior para a adoração na igreja, de se profissionalizarem, de ter uma outra linguagem. Aí o que ele fez? Ele mandou para os Estados Unidos, a Ana Paula Valadão foi lá para Dallas, para o seminário, e ali ela tomou conhecimento teológico e já voltou de lá trazendo as coisas como é que era o nome do grupo? Integrity. Integrity. Da Hillsong, Integrity, Hillsong, teve esse negócio. Isso. Trouxe a Integrity Hillsong e começou a fazer as versões das músicas, né? Que aí passou um período aí de 7 anos. Ela vai gravar em 97 o primeiro. Isso. Só que em 97 eu já tinha saído da gravadora Bom Pastor, aí eu já não estava lá mais, e eu assumi a direção da rádio, que foi a rádio número 1 no Brasil também, a Rádio 107 FM em Belo Horizonte. Eu assumi a direção da rádio. Entende? Então, assim, eu saí da gravadora, mas caí numa rádio de verdade e fizemos um trabalho maravilhoso com essa rádio. Só que
na rádio eu tive a oportunidade de ter uma outra experiência, que era ver o que era bom para o público assembleano, público adventista, público batista. O que esse povo gosta de ouvir? Eu aprendi em rádio a saber ouvir o assembleano, a saber ouvir o presbiteriano, o que ele gosta. E começamos a fazer eventos, e aí nesses eventos participaram as bandas daquele momento ali da música, mas também participou a Ana Paula Valadão, participou o Grupo Prisma, eu trouxe em Belo Horizonte o Kirk Franklin, internacional, eu trouxe ele em Belo Horizonte. Lembro do Kirk Franklin em São Paulo no início dos anos 2000, até o Raiz Coral explode ali naquela época. Tá o pessoal comentando aqui, entrou o grande mestre Nelson Bomilcar aqui. Bomilcar, um abraço para você, meu amigo. Que saudade de você, cara. Quantos anos a gente não fala? Olha só, naquele... No Geração 90, quem que daquela turma tocou? Vencedores tocou, porque era o pessoal ligado ao MPC. No Geração 90 tocou... O Vencedores tocou... Milad deve ter tocado. Expresso Luz. Milad. Cantor solo só tinha... como é que é o nome dele, gente? Que é do violão, é de São Paulo. Sérgio Lopes, de São Paulo, João Alexandre? Camargo. Não, Camargo. Jorge Camargo. Jorge Camargo, é. O João Alexandre também participou de Geração 90. João Alexandre devia estar envolvido com o Milad, em 90, talvez, saindo. Não, já tinha saído. Já tinha saído. Já. Entendi. Você falou das rádios. A rádio tem um negócio interessante e que foi talvez um... Hoje a gente está no advento da internet, então as rádios perderam um pouco. Rádio é muito importante. Eu amo rádio, mas a rádio perdeu um pouco daquela importância fundamental no lançamento de uma música. Mas o meio evangélico, ele desenvolveu um problema terrível que talvez, principalmente ali no início dos anos 2000, o que é que aconteceu? As rádios evangélicas elas foram virando pedaços das gravadoras. Então, a gravadora X passou a ter domínio sobre uma rádio e essa rádio só tocava a gravadora X. Aí a outra rádio, ela tinha ligação com a gravadora Y e ela só tocava a gravadora Y. E isso... Você, por exemplo, a Rede Aleluia só tocava Line Records. A nossa rádio só tocava Graça Music. No Rio de Janeiro tinha rádio que só tocava MK. Então isso acabou ficando um pouco complicado ali. No início, quando as rádios evangélicas ganham a força, e você comentou, você tocou muita gente, né? No início ali em São Paulo, a imprensa tocava tudo. Você deve lembrar da imprensa gospel quando ela surge em São Paulo. Tocava no todo primeiro, mundo. No primeiro mês da imprensa gospel, eu estava lá com o Estevão Hernandes. Naquele momento eu tinha saído da Bom Pastor e estava lá. Aí, quando eu cheguei em Belo Horizonte, que nós fomos assumir a 107, eu enfrentei exatamente esse problema que você está falando, né? A MK chegou em cima de mim igual leão, cara. Não, eu quero Belo Horizonte, eu quero quanto que custa. Aí quando a gente falava o preço, não queria pagar, entende? Aquela coisa, né? Que a gente já sabe como é que funciona. E só que o que eu aprendi nisso? Eu bati de frente com essas gravadoras todas. Com essas grandes todas eu bati de frente. Eu fazia uma programação que o povo queria e não que a gravadora impunha. Às vezes, tinha artistas que chegavam lá na rádio, né? Só porque era da MK, ele achava que a música dele estava estourada na rádio. Para mim era um ilustre desconhecido, porque eu nunca tinha tocado o cara. Então isso gerava um certo atrito com as gravadoras, porque não era um qualquer que estava na rádio. Era um cara que tinha passado por gravadora, que tinha uma experiência, que sabia conversar, que sabia entrevistar, né? É uma coisa que eu desenvolvi muito dentro de rádio e gravadora, era essa questão da entrevista.
Eu não sei se você chegou a ver isso, mas enquanto eu estava na Bom Pastor, eu bolava, por exemplo, uma entrevista com um artista, e como não podia mandar fita para os locutores, a gente fazia um disco LP das respostas do artista e mandava as perguntas prontas para o locutor. Então o cara perguntava e tinha resposta no disco. Então era tudo muito analógico, né? Muito. Sim. Depois disso, Então, ali em 2005, quando eu trabalhei na Aliança, aí as coisas já eram de outro estilo. Eram feitos os CDs promocionais, o CD já vinha com a entrevista feita, toda montadinha, e aí tinham as faixas, o locutor podia colocar a entrevista completa ou tirar as perguntas, o locutor da rádio podia fazer, mas estava tudo lá montadinho e tinha toda... Pronto, Nossa, eu lembro que o pessoal fazia, e aí no CD vinham todas as sintonias, começando lá da 87, 87.1, 88. Rapaz, que trabalho que era esse negócio de rádio. Isso ainda era digital. Imagina eu que fazia isso analógico, né? Nossa. Era muito delicado, era muito delicado. Então, naquele momento da gravadora Bom Pastor ali, aquilo para mim foi um laboratório do que fazer certo e do que fazer errado. Ali eu aprendi muita coisa. E muitos artistas, eu digo isso até com muita paz na alma, muitos artistas me ouviram e depois fizeram uma bela carreira. Porque a Banda Azul deu essa base para a gente. A gente conseguiu entrar em lugares que depois a música evangélica nunca mais entrou. Eu vou te dar um exemplo aqui de Belo Horizonte. Nós temos aqui o grande teatro do Palácio das Artes. É um lugar que toca de Gilberto Gil a Chitãozinho Chororó. Mas a única banda evangélica que tocou lá foi a Banda Azul. Depois disso, ninguém mais entrou. Por quê? Aí tem um porquê também. Depois dessa explosão da adoração em Belo Horizonte, voltando aqui na Lagoinha, né? Depois daquilo ali, nós começamos a enfrentar um novo problema. Que a música evangélica, essa linha de adoração, ela começou a ficar uma música chata de ouvir. Começou a ficar chato de ouvir aquilo, porque era só aquilo, né? Não tinha mais alguém para fazer uma diferença na música da igreja, né? Que fizesse algo gostoso de ouvir. Aí, até começar a pintar o preto no branco, até começar a pintar essa coisa nova, Eli Soares, foi um hiato muito grande, né? De músicas. São Paulo já tinha a vida própria. São Paulo já tinha música negra, né? Que acontecia, que não dependia de Belo Horizonte. Ela não dependia disso. Mas a força da música que foi lançada aqui, o centro nervoso da adoração, vamos dizer assim. Verdade. Belo Horizonte ganhou um peso no início dos anos 2000, fim dos anos 90, início dos anos 2000, que, repetindo, Minas tinha um papel, a MPC vem ali de Minas, né? Então eu até brinquei com você do circuito. Goiânia, Minas, fantástico, importantíssimo, essa questão que vinha ali, Expresso Luz com o Carlinhos, de Goiânia para Belo Horizonte, aquela coisa toda. Então, musicalmente, sempre foi importante. Mas, eu uso a expressão, com o advento diante do trono, tem algo diferente ali. O sábado, o Nelson falou algo, quando eles terminaram de fazer, quando eles faziam algumas gravações, isso voltando lá atrás, de Vento em Popa, Tanto Amor, os músicos que eram contratados, eles aplaudiam, porque assim, a qualidade dos arranjos, a qualidade da música evangélica surpreendia, porque ela era, não vou nem dizer que ela era pau a pau, em muitas situações, ela era até superior ao que o pessoal estava fazendo popularmente. E aí agora você coloca essa questão dentro de Belo Horizonte, a música, ela acaba, vou usar a expressão, regredindo, no sentido de que fica monotemática, né? Aquela questão
a adoração, não que isso seja ruim, porque a igreja precisa, mas realmente perde a interação com quem está fora. É mais ou menos isso, não é? Perdeu a conexão cultural. Perdeu a conexão cultural, né? A Banda Azul, por exemplo, a gente tinha um jeito de tocar, uma forma de se apresentar muito parecido com o Barão Vermelho. O jeito, o som, a sonoridade, o que a gente gostava de fazer, o jeito de se apresentar. Com a chegada da adoração nesse formato que veio aí, todos os músicos brasileiros, todos, isso não sou eu não, todos, nós ficamos órfãos de lideranças que acolhesse a nossa música e que a igreja consumisse aquilo. Nós ficamos, perdemos a bola, essa que é a verdade. Nós tínhamos elas nas mãos, com essa chegada, mudou o cenário todo. E com essa mudança, nós estamos sofrendo até hoje com isso, né? Nós estamos sofrendo até hoje. É importante pontuar aqui, até o pessoal se animou aqui nos comentários, né? Falaram, o assunto engatou, o pessoal quer polêmica, quer fogo, né? Mas assim, a qualidade da música, o Nelson continua produzindo até hoje. A nova geração tá aí, tem muita gente boa. Tem até o Thiago que estava aqui, que é uma pessoa que toca muito e tem belas composições. Eu fiz uma live com o Stênio, sensacional, a maneira como ele compõe. As pessoas ainda estão aí, né? A qualidade continua. Mas, de fato, digamos assim, o holofote, ele mudou, né? Essa coisa, eu não sei, estou tentando entender ainda direito como foi que mudou tanto. E você trabalhou na produção, você trabalhou em rádio, você trabalhou em banda, talvez você possa aqui também ajudar a gente a mapear isso. Ramon, tem uma música do Milton Nascimento, que foi muito sucesso na década de 80, que ela diz assim, bailes da vida, fui nos bailes da vida, no bar em troca de pão. Então, naquela música tem uma frase que eu acho ela sensacional. Ela diz assim, todo artista tem que ir aonde o povo está. Isso é verdade. Antes, quando a gente era uma banda evangélica dentro da igreja, a gente fazia os cultos ao ar livre, lembra disso? A gente fazia o culto ao ar livre, a banda ia tocar no culto ao ar livre, almas se convertiam, a igreja ia onde o povo estava. Só que agora mudou o cenário. A igreja parou de fazer esse id cultural, e se o cara quiser, ele que se converta e vai para a igreja. Essa questão missional. Então essa questão missional, até por causa da própria legislação. Aqui em Belo Horizonte, a gente fazia, como o pastor Márcio Valadão, a gente fazia todo domingo, 3 da tarde, a gente fazia culto ao ar livre, com a Banda Azul lá, tocando, normal, como se fosse um grupo comum de igreja mesmo, mas a gente ali dando a nossa colaboração. E acabava o culto ali, a gente arrastava 100, 200 pessoas para o templo. A gente pescava e levava. Aí a legislação chegou, o PT chegou e cortou esse negócio de fazer qualquer coisa sem fazer um pedido oficial, sem pagar uma taxa, sem pagar uma taxa de iluminação e tal. E isso travou bastante a igreja, porque nós não nos organizamos para isso. Eu costumo dizer, muita gente fala assim, Moisés, mas o governo não apoia a música evangélica. Quando eu ouço alguma coisa desse tipo, me dá náusea, sabe? Porque, Ramon, não é que o governo não apoia, é que o evangélico não aprendeu a falar a linguagem da cultura. Ele não sabe falar isso. Ele não sabe montar um projeto cultural nos moldes que tem que ser montado, entrar com um projeto. Então, ele não sabe essa linguagem. Como que ele vai fazer? Ele acha mais fácil continuar tocando na igreja, fazendo as coisas dentro do templo. Eu não tenho nada contra. Eu só digo o seguinte, se você não sabe falar a linguagem para buscar o projeto cultural aprovado, então você não pode falar que o governo não apoia. É você que não estudou, é você que não correu atrás, que não se informou. É tanto o seguinte, é tanto que isso que eu estou colocando é sério, que quando Gilberto Gil foi ministro da Cultura,
O que ele fez? Ele abriu as portas no Brasil para a Umbanda e para o Candomblé, e todo mundo que tinha essa linha de fé teve seus projetos aprovados. Então, assim, ele agiu do jeito que ele tinha que agir. Só que aquele povo entendeu que tudo era na base do projeto. Não tem jeito de chegar lá e falar, eu quero tanto para o evento, igual as nossas grandes lideranças fizeram aí. Vou citar nome para facilitar. As marchas para Jesus, com os grandes eventos de massa. A prefeitura tem que dar X. Mas qual que é a contrapartida da igreja cultural? Praticamente zero. Praticamente zero. A gente não sabe fazer um evento cultural pela cultura. A gente quer chegar lá com um papo de crente. E é isso, é exatamente essa conversa aí que dificulta Que trava um pouco. a nossa... Mas você... Sabe... Você colocou a questão da cultura, mas pensando até, porque você foi um dos que tocou com o Janires, e eu escuto os relatos, o Janires era aquele que chegava numa praça e ele pegava o violão e ele começava a evangelizar quem estivesse ali do lado, e às vezes a gente tem a sensação de que, independente do tamanho do evento, até essa pegada evangelística da roda, de sentar na praça, Tem uma música do Resgate que fala assim, era um cara de terno na praça que falava com a Bíblia na mão. Até essa questão mesmo dos cultos na praça foram se perdendo muito. Claro que tem uma questão cultural hoje, a linguagem do folheto ela já não é mais viável. Hoje ninguém mais para ler um folheto, por exemplo. Né? Antigamente você tinha, quantas pessoas não se converteram em contato com folheto, mas hoje a pessoa recebe tanto papel na mão que ela não lê mais. Né? Mas... essa questão da igreja, dela pensar mesmo agora na linguagem, no descrente, no evangelismo, realmente é algo que se perdeu aí nas transições das gerações e até mesmo nisso que você falou do evento. Eu conversei e, enfim, às vezes a gente percebe a dificuldade até mesmo quando as pessoas vão para a televisão. Não é que você tem que ter vergonha com o evangelho, mas às vezes parece que o pessoal também não sabe nem conversar, assim, fica parecendo um ser de outro planeta na televisão, o jeito de falar, de interagir, de conversar, em assuntos tão importantes, e às vezes a gente acaba ficando fora, né? Eu tenho uma coisa que eu sempre falo com a moçada quando a gente conversa. Tem umas coisas no evangelho que eu não consigo entender, Ramon. O cara está lá no mundão, ele cheira pó, ele fuma maconha, ele se droga, ele ouve Rolling Stones, ele ouve Black Sabbath, ele ouve thrash metal, tudo que pode. Ele converte, uma semana depois o cara está ouvindo Luiz de Carvalho. Eu não consigo entender Como é que muda tão rápido? Como é que muda? Mas não é porque ele quis. Aí depois eu comecei a analisar. Começa a mudar é porque as pessoas que estão vamos dizer, no poder da situação, não tem às vezes o que falar com eles e começa a incutir na cabeça dele que se ele não ouvir isso aqui, não ouvir aquilo ali, ele vai continuar sendo do mundo, vai continuar sendo um não crente ou um mais ou menos convertido, né? E há pouco tempo, estou falando de cultura, né? Aconteceu um negócio muito interessante. As produções dos queijos em Minas Gerais, eles foram para a França e não sei se você tomou conhecimento disso, mas o pessoal do queijo, eles conseguiram ganhar 50 medalhas como os melhores queijos do mundo, aqui de Minas Gerais. Quando eu vi essa coisa, esse movimento, eu falei, ué, vou criar alguma coisa de música para estar colado nesse povo. Aí criei um projeto chamado Samba com Queijo. Quando eu criei o Samba com Queijo, eu compus uma música muito legal. É mais ou menos isso aqui, ó. Eu sou mineiro, gosto de queijo, gosto de beijo e de rock and
gosto de samba, de serenata. Fim de semana sempre vou no show. Vou no cinema na Praça 7. Afonso Pena, sempre lá estou. Sou das montanhas, gosto dos vales. Sou capital, sou do interior. No café da manhã pode faltar o pão, pode faltar manteiga e também mamão. Mas se tem queijo, te dou um beijo. Faço carinho, aperto tuas mãos. Mas se tem queijo, te dou um beijo. Faço carinho, aperto tuas mãos. Quando eu gravei isso aqui, eu mandei isso para uma rádio lá na Suécia. O cara da rádio gostou tanto do que ouviu a gravação que ele começou a tocar música lá na Suécia. Vai ouvindo, vai entendendo o caminho da música. A música estourou lá na Suécia. Lá na Suécia tinha alguém daqui de Belo Horizonte que ouviu a música, chegou aqui na Assembleia Legislativa, falou da minha música. Quando falou da minha música, era exatamente na semana que o pessoal do queijo ia receber as medalhas como os melhores queijos do mundo. Eu fui o único artista brasileiro que consegui fazer alguma coisa para o povo do queijo e fui lá no dia para entregar as medalhas para eles lá. Ah, mas o que isso aí tem a ver com o Evangelho? O que isso tem a ver com o Evangelho? Tem a ver que um cara que era da Assembleia de Deus, um cara que andou por um monte de caminhos, conseguiu entrar na cabeça do povo da cultura a ponto de ser convidado para representar um segmento da sociedade. Quando eu cheguei lá, todos eles já sabiam que eu era pastor, todos já sabiam que eu era evangélico e ficaram admirados de ver um cara que é pastor se preocupar com a cultura. Então, se tivesse mais pessoas, sabe, Ramon, com essa pureza, com essa sinceridade, sem precisar forçar a barra. Fala do galo que tem lá na sua fazenda, fala do passarinho que tem na árvore da sua casa. Escreve cultura, canta cultura, vai atrás disso. E chega lá e seja crente. É só ser crente, você não precisa de mais nada, não. Às vezes você não precisa nem falar nada. Só de você ficar calado, os caras te observar. Lembrei do Gladir Cabral, cara. Gladir Cabral faz umas músicas assim e comentando. Tem uma já antiga que você talvez, porque foi gravado, deixa eu ver, acho que foi que era aquela comunhão, cuida do passarinho e também da flor, paz e comunhão, gente, o Quarteto Vida, estamos falando lá dos anos 90, né, de música, e ele continua escrevendo nessa pegada, muito bacana. O Fábio diz que quer a música aí do queijo e junto com a camisa do Janires 30 anos. Fala um pouquinho dessa questão de Janires 30 anos para a gente finalizar. É muita história, mas o horário já está avançando aqui, não quero avançar demais. Essa vai ser a última história, então, para a gente fechar. Diga lá. Eu estava em Belo Horizonte e estava aproximando, né, a data dos 30 anos de Janires, da partida de Janires. Aí eu criei uma camiseta bacana, escrita Janires, 30 anos, e nessa camiseta eu só fiz uma camiseta. Fiz uma camiseta. Eu não sabia por que eu tinha feito uma, até eu receber um toque do Gesiel Liage. Gesiel falou comigo assim: Moisés, meu irmão vai estar em Belo Horizonte, vai estar aí com o guitarrista Stanley Jordan, o Jerubal. Vai lá, faz uma visita para ele, dá um abraço nele. Jerubal está precisando de se fortalecer e tal. Aí eu pensei comigo, puxa vida, eu já sou louco para conhecer o Stanley Jordan, eu vou aproveitar que eu vou conhecê-lo e vou levar uma camiseta para o Jerubal. Era essa camiseta que eu fiz para mim. E aí, cheguei lá e procurei o Jerubal. Quando eu dei a camisa para ele, rapaz, ele vestiu a camisa na hora, foi lá, entrou no camarim, mostrou para o Stanley, contou a história para o Stanley, do Janires, contou o que tinha acontecido no Brasil e tal. Depois me levou lá dentro e tirei foto com o Stanley. Para mim foi mó barato, porque
A gente que é músico sabe o valor que isso tem, né? E acabou que, naquele momento, eu gravei uma música, né? Uma música do Janires, que é uma música que só eu gravei, ninguém gravou essa música. Ela está até no YouTube, chama-se Perdoar, que é uma música inédita que ele deixou para mim. Perdoar é o segredo maior para se viver feliz, pois coisas lindas Deus quer pintar dentro de vocês. Cada dia com Jesus é um novo dia, pode crer. Perdoar como o lavrador perdoa a chuva que não caiu na plantação, como o filho perdoa o pai que não trouxe seu ice cream de chocolate. Perdão é a expressão maior de um grande amor, pois curas feridas constrói castelos de cristal dentro do coração. Curas feridas constrói castelos de cristal dentro do coração. Essa é uma música que o Janires deixou e que só eu gravei, né? Rapaz, eu estava fazendo uma entrevista com o Gerson Ortega, aqui, já nessas lives que eu fiz. E aí, no meio da conversa, o Gerson está contando as histórias dele, e aí ele diz, não, porque aí eu estava lá em casa, e aí eu estava conversando, estava o Sérgio e o Janires. E ele contando a história assim, sem brincadeira, tranquilo. E aí estava o Sérgio Pimenta falando de uma música, o Janires. Aí eu falei, não, para. Aí ele, quem foi? Eu falei, quem é que estava na sala da sua casa? Ele, o Sérgio Pimenta e o Janires. Eu falei, não, você está de brincadeira com uma coisa dessa. Você está de brincadeira com uma coisa dessa. Porque eles eram muito meus amigos, o Sérgio era muito próximo, e eles de fato estiveram no Semente, vencedores, e o Janires também na passagem em São Paulo. E aquilo foi tão impactante quando ele me falou, eu falei, cara, que é isso? Você tem que fazer alguma coisa, né? Até brinquei com ele falando, até o cachorro se animou aqui, quando eu falei desse negócio. Eu falei, você tem que fazer algo disso, o encontro do Janires, do Sérgio Pimenta, você no meio, porque são figuras, assim, impressionantes. A riqueza né, da nossa música, o legado que eles deixaram. Quando a gente fala de Sérgio Pimenta e Janires, principalmente eu que vivi esse 1 ano e meio muito intensamente com o Janires, né? Vivi muito de perto. Só para você ter uma ideia, Ramon, a minha mãe lavava as roupas do Janires. Então, por aí você vê a intimidade que era, né? E eu não sei quantas pessoas estão nos assistindo agora, mas eu vou deixar algo aqui registrado, que às vezes as pessoas perguntam, né? O Janires, quando fez aquela música lá, Espelho nos Olhos, né? Foi há muito tempo atrás, tempos que não voltam mais. Quando ele escreveu isso, ele estava pensando que ele ia morrer? Muita gente pergunta. Ele não estava pensando que ia morrer, mas teve uma situação entre eu e ele. A gente tinha muito o hábito de, nas quintas-feiras, a gente ir para a sauna. A gente frequentava a sauna aqui em Belo Horizonte. Aí, numa dessas idas, eu perguntei para ele assim, Janires, eu vejo você falar de céu, eu vejo você escrever sobre o céu, cantar sobre o céu, tudo seu é céu. Como é que é esse negócio, cara? Como é que você pensa que você vai morrer? Ramon, diante de Deus aqui, que eu não estou mentindo, ele falou comigo assim, Moisés, eu acho que eu vou morrer de acidente de ônibus, porque eu viajo muito, cara. Eu viajo muito e as estradas são muito perigosas. Quando ele falou isso, eu não dei a menor atenção, porque foi uma conversa, né? Foi uma conversa sem nexo. Mas depois eu estudei muito sobre o poder da palavra. E eu acho que naquele momento ali, aquela palavra tinha que ter sido quebrada, sabe? Ela tinha que ter sido, opa, vamos quebrar essa palavra aqui, porque isso não é de Deus, não. Você não vai morrer, não, meu amigo. Mas não fizemos, né?
E assim aconteceu, de ele vir a falecer e deixar esse legado todo que tem conduzido a gente aí. Exatamente, né? E que legado, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, né? A música que chega até hoje. E vamos lá, né? Que as coisas continuem, que esse legado continue. Eu quero agradecer aqui do fundo do coração suas histórias. Você falou, né? Eu quero deixar bem claro, inclusive o pessoal que está aqui, essas lives elas estão ficando gravadas, isso está ficando registrado. Eu estou subindo para o YouTube, está virando podcast. Então, esse material todo ele está ficando guardado, né, tanto no YouTube, que é a História da Música Cristã no Brasil, lá no Spotify, podcast História da Música Cristã no Brasil, né, e também no Facebook, que inclusive a gente já conversa por lá. Então, é um arquivo que está ficando aí da história da nossa música. Fico muito feliz de estar participando e muito honrado de poder conversar contigo. Tem uma última coisa que eu queria te dizer e dizer para as pessoas que estão ouvindo. É o seguinte, eu estou com um projeto novo agora, que se chama Alvorecer Azul, né? Verdade. Eu trouxe de volta as músicas de sucesso do Novo Alvorecer e trouxe o Daniel Ramos, que foi o grande compositor da década de 70, né? O cara que escreveu coisas fantásticas, né? E, então, assim, tá vindo um novo tempo aí de música. E vou ressuscitar umas pérolas aí, vamos fazer um barulho nesse Brasil. Entendeu? Que beleza. E assim que estiver pronto, vai avisando, vamos divulgando e a música boa agradece. Muito obrigado. Deus abençoe você, Ramon. Deus abençoe a cada um de vocês que participaram. A gente sabe que nem sempre o equipamento que a gente dá a melhor qualidade, mas a intenção nossa é passar a verdade e a sinceridade. É isso aí, muito bom. E aí a gente continua aqui, obrigado. Amanhã, Marcos Almeida, vamos conversar aí com outro que é da nova geração e contando um pouco da história aí. Muito obrigado, queridos. Boa noite para todo mundo. Valeu, Moisés. Até a próxima história. Obrigadão, gente. Deus abençoe. Até mais. Valeu. Um abração.